Aí eu, Botini, estou aqui para mais um podcast de empreendedor para empreendedor e hoje, mais uma vez, como não podia deixar de ser, uma convidada especial. A gente está com a Carla Ramos, que é da Capital 15 Contabilidade. Eu estou falando 15 assim porque ela já brigou comigo e eu prometi nunca mais errar. É Capital 15 Contabilidade. Então a gente vai falar sobre muita coisa bacana para você que tem o seu negócio, para você que está precisando tomar as rédeas aí da contabilidade da sua empresa, do seu negócio. Fica com a gente que você vai saber muito mais. Salve, salve galera! Estamos aqui agora já na presença da minha grande amiga Carla Ramos, da Capital 15 Contabilidade. E a gente vai falar um pouquinho aqui de soluções para o seu negócio, soluções aí para a sua empresa, para colocar as contas em dia, deixar a dor de cabeça de lado, complicação. Não vou dizer zero, mas com ela é bem mais fácil. E aí, Carla, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Botini. Primeiramente, agradecer, né, por estar participando desse podcast. Uma honra. Primeira vez, sou virgem nisso. Ah, que legal, isso é muito bom. Então, me perdoem se eu ficar tímida. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos trazer conteúdo aí para esses empreendedores, né? O que eu Ajudar essa puder galera. ajudar exatamente. Bom, você já vem fazendo isso, né? Você até publica algumas coisas. A gente vai deixar as redes sociais. Calma aí, galera. A gente vai colocar tudo aqui pra vocês, tá? E aí vocês vão poder acompanhar muito mais dela. Mas hoje ela já vai trazer bastante coisa bacana, bastante coisa legal, interessante. E a gente queria saber de você quanto tempo que a Capital 15 está no mercado, os nichos que ela atua, se tem alguma coisa específica ou é geral, explica pra gente. Vamos lá. Então, estou atuando, né? Então, ainda é um escritório novo, porém, assim, com muita garra, muita energia para trazer o melhor, né, para os meus clientes. E o nicho, né, o foco principal que eu atuo é com micro e pequenos empresários. Certo. Tá? Então, por ser, inclusive, um escritório mais recente, né, a gente começa também a trilhar esse caminho. Claro. É aquela velha história, crescer junto, né, com os nossos clientes, inclusive. E aí eu faço um trabalho voltado a MEIs, também toda uma parte de consultoria para MEIs. Certo. Né? O MEI, ele é um segmento, né, um regime tributário, vamos dizer assim, que não tem algumas obrigações como as demais empresas. Porém, nada impede do MEI ter organização financeira. Claro. Né? Então, é nesse ponto que eu atuo, dando essa educação, digamos, né, para o MEI, para ele conseguir cumprir as demandas dele burocráticas de uma forma mais leve, né, e com todo o amparo ali da gestão financeira, apoiando, dando um norte, né, fazendo ali uma consultoria voltado a isso. Certo. Então, eu trabalho tanto com consultorias esporádicas, né, digamos que a pessoa tem ali uma dúvida pontual. Certo. A gente pode agendar uma consultoria, eu faço uma reunião de 1 hora e também fico disponível ali por um X período pelo WhatsApp, tirando dúvidas, dando direcionamento. Até sanar aquela determinada dúvida, no caso. Isso, né? até que aquela dor, né, que motivou este empreendedor a me procurar seja sanada, seja equilibrada. Entendi. Também tenho o serviço de fazer o acompanhamento mensal também, tá? Do MEI, fechando como uma empresa maior. Sim. Tá? E dando ali todo o apoio para botar a casa em ordem, de fato. Né? Todo o direcionamento, todas as dicas para que a pessoa se organize. Porque o trabalho contábil, ele é de formiguinha, sabe? Não adianta também pensar que o empreendedor vai chegar hoje para um escritório contábil, vai pedir esse apoio, essa consultoria, e amanhã já está tudo resolvido, tudo no trilho. Não, é uma construção. Né? Então, com os MEIs tem muito isso, de ir construindo. E aí, geralmente, ali, quando a gente pega firme, né, para fazer esse tipo de consultoria, coisa de 3 meses já começa a se ver os resultados. Certo. Da organização,
dos números, né, sendo mais bem planejados e tudo mais. Primeiro se arruma o tabuleiro, né, para depois começar o jogo, né? Isso, exatamente. Então é assim, com a Capital 15 Contabilidade, para você que chegou agora, né, a Capital 15, ela tá em Guarulhos? Isso. Na verdade, eu atuo no modelo digital, tá? Então, eu sou sim de Guarulhos, os meus principais clientes são de Guarulhos. Certo. Mas essa modalidade digital eu posso atender livre. Infinitamente. Tá? Né? Então, se você estiver em São Paulo ou até outro estado, por exemplo, tudo bem. Sem problema. É possível fazer um atendimento. Claro que fora de São Paulo pode ter, às vezes, restrição de segmento. Tá? Porque assim, para MEI nem tanto, porque o MEI ele é mais simplificado. É uma legislação só que rege, é tudo mais tranquilo. Mas quando a gente começa a falar das MEs para frente, né, as empresas ali enquadradas no Simples Nacional ou até no lucro presumido, por exemplo, dependendo do nicho, do segmento, tem legislações específicas de cada estado. Então, vai depender do nicho, às vezes eu não atuo. Mas isso é um caso ou outro, né? Sim. 90% deles aí acho que é possível, né? Atender, exatamente. Entendi. Mas eu sempre alerto, né? Porque pode acontecer de eu receber um pedido, uma consultoria e falar, olha, infelizmente para esse segmento, para essa região, eu não tenho ainda mapeado, eu não faço ainda esse atendimento. Entendi. Então é assim, isso é legal, porque a gente já fica aí, né, o pessoal que está acompanhando a gente já tem uma sensação de honestidade. Sim, ou seja, claro. Né, você já está sendo franca aí que em determinada situação não vai ter como atender. Então na Capital 15 Contabilidade você tem segurança, você tem garantias, você tem uma excelente profissional cuidando do seu negócio e inclusive ela cuida dos nossos, tá? Não vai contar meus podres aqui porque a bagunça é grande. Estamos deixando tudo redondo. Mas estamos arrumando, né, Carlinhos? Se Deus quiser, a gente está organizando. Né? A gente também estava com esse problema, a gente também é empreendedor, ou seja, a gente estava com essa dificuldade com a contabilidade, a gente chamou a Carlinha veio com a Capital 15 Contabilidade, né, deixou a gente bem mais tranquilo e ela está tocando o nosso negócio lá agora, fazendo tudo o que tem que ser feito e a gente fica muito mais tranquilo com isso, né? E assim, eu cheguei com tudo bagunçado. Normalmente é assim, Carlinha? O pessoal vem tudo bagunçado para você resolver ou ele já vem com a casinha em ordem no começo? Não, né? Primeiro precisa dar um primeiro problema, né? Para ele te procurar, né? É muito raro, infelizmente, né? É muito raro alguém chegar com tudo redondo já para dar seguimento, né? Justamente assim, eu até defendo, né? Porque o pequeno, o micro principalmente, gente, é muita coisa. Ele precisa comer, né? Então primeiro ele trabalha, depois ele pensa como é que ele vai pagar imposto. E é muita coisa que envolve, né? O microempreendedor individual, olha isso, individual. É um indivíduo fazendo tudo. Exatamente. Né? Você faz o marketing, você olha vende, isso, né? você e ninguém compra. para pensar nisso. Ninguém para. Tá vendo? Né? E aí quando você finalmente dá ali o braço ao torcer e fala, meu Deus, o meu financeiro... Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Então a gente está aqui para apoiar. E é normal. Eu sei que é isso que vai acontecer justamente por conta dessa dinâmica. Por isso que você se formou, né? Porque você sabe... Exato. Eu, por exemplo, é eu não assim. sei de marketing. Tem o Botini. A gente está aí para ajudar, né? É isso. A gente trabalha na parceria. Entendeu? Então é natural chegar tudo bagunçado por conta disso. E aí, assim... Quem está disposto, realmente aberto a pôr a casa em ordem, dá para fazer um trabalho muito legal. Sim. Né? Só que assim, com isso vem mudanças de paradigmas também, sabe? Sim. De visão, porque a pessoa chega muitas vezes... mas hábitos, né? Hábitos, exatamente. E é muito comum também chegar a pessoa já naquele limite do desenquadramento do MEI. Né? A pessoa emite ali as notas dela, né? Vamos pegar um exemplo clássico. Sabe os famosos PJs? Sim. PJinhas, né? Então, hoje em dia, com todas essas mudanças aí nas leis trabalhistas, deu um boom muito grande no pessoal que abre um MEI para poder prestar um serviço para uma empresa. Certo. O que é errado, viu, gente? Já adianto de antemão que o MEI não é para isso. Sim. Porque o MEI é justamente para esse empreendedor empreender. Certo. E não para ele ficar numa CLT maquiada sem direitos, entendeu? Entendi. Mas acontece. E aí essas pessoas chegam e aí elas acabam emitindo as notas, porque elas são obrigadas a emitir as notas para essa empresa, né, que ela tem vínculo. E ela estoura o limite de 81 mil.
E aí quando esse pobre MEI, né, desinformado chega e a gente fala, puxa, você é obrigado a desenquadrar e mudar para outra faixa, para ME, pagar um pouco mais de impostos, aí o cabelo fica em pé, né? E agora? O que eu faço? E aí, às vezes não, muitas vezes eu sou a portadora de más notícias, gente, é triste. Tem que cuidar dessa galera, né? Essa parte de como e quando fazer esses pagamentos, né? Então a gente, quando coloca isso na mão da Capital Contabilidade, Capital 15 Contabilidade, a gente tem esse suporte, ou seja, seja pro pequeno, pro MEI, né? Seja para pessoa jurídica, no caso, ou até para a pessoa física, né? Sim, também. A gente também tem o trabalho voltado a pessoas físicas e também para quem opta por trabalhar como autônomo, né? Porque nessa cadeia toda aí do empreendedorismo, muitas vezes a pessoa começa como autônomo. Sim. Né? Muito comum para aqueles casos que a pessoa não pode se enquadrar como MEI, que ela exerça ali uma atividade que não é permitida, né, na gama de atividades que o MEI permite. Certo. Então, exemplo, é um dentista, é um arquiteto, um engenheiro, né? Ele sabe que tem a necessidade já de empreender, de pôr a casa em ordem, mas ele ainda está meio ressabiado para constituir como empresa, para abrir um centro liberal. Isso, exatamente. Então ele começa ali como esse autônomo, que nesse caso é de fato profissional liberal, e aí vai, né, evoluindo. Até que chega um momento, e quando eu faço esse tipo de consultoria para autônomo, tá? Porque eu tenho também esse serviço, tá? Eu mesma sinalizo para ele, eu falo, olha, chegou num ponto aqui que você como autônomo, profissional liberal, tá pagando muito mais imposto, tá? O seu imposto de renda tá batendo lá na tampa, o seu INSS é muito mais pesado como autônomo. Vamos conversar? Vamos ver se a gente abre o seu CNPJ para dar uma estruturada aí nessa gestão tributária. Entendi. Entendeu? Então tem toda essa visão. Quando você tem um profissional te acompanhando para te dar esse suporte. Entendo. E do MEI, porque o MEI ele só pode ter um funcionário, é isso? Isso. Então vamos, aliás, antes de sair dele, vamos falar um pouquinho dele, desse um funcionário, né? Esse um funcionário, como é que funciona? O cara contrata ele, quais são os encargos, eles são iguais? Isso pesa muito pro MEI, né? Porque às vezes ele fala, que nem você mesma citou, é um indivíduo, né? Então ele precisa de ajuda, e esse um funcionário talvez seja um aporte bacana para ele aí, né? Sim. E como que funciona isso? Acarreta muito peso para o empreendedor, não? Vamos lá. É mais simplificado, tá? Existe uma gama ali de imposto que é o INSS, que é as empresas dos demais portes, né? No Simples Nacional, como um todo, também é simplificado isso, mas para o MEI é ainda mais simplificado, porque tem uma gama ali que chama INSS patronal. Estou sendo bem técnica, né? Mas assim, na linguagem... Para traduzir um pouquinho no popular... o INSS que o dono da empresa paga, digamos assim. Certo. Então, o INSS patronal não vai incidir nessa folha de pagamento, tá? O que reduz bastante ali os encargos, tá? Então, ele não tem essa parte, mas o restante ele vai ter que arcar com tudo. Que seriam os benefícios, né? Todos os benefícios legais para esse funcionário, que é 13º, férias, FGTS, certo, né? Então, esses todos incidem. E os impostos que são retidos. O que é uma retenção, gente? É assim, é você recolher em nome do outro. Então, vamos supor, eu sou um MEI e eu contrato o Botini para trabalhar para mim. CLT, tudo bonitinho. Eu retenho o INSS dele, e dependendo do salário, o IR também, se já bater na faixa de tributação, eu recolho em nome dele. Então, eu desconto dele. Certo. Tá? Quem trabalha, CLT ou já trabalhou, lembra lá no Lerite que vem, né? Salário e descontos. Sim. Tá? Então, na verdade, isso não onera a mais a folha de pagamento desse MEI. Ele só faz a transferência desse recurso. Entendeu? Só que a gente não pode esquecer dos demais benefícios, como eu falei, 13º, férias, FGTS. Então, esse sim vai aumentar. Todos esses são iguais de todo mundo, na realidade, todo né? mundo. Como qualquer CLT. E aí você tem que fazer as provisões, né? Se você tem ali um funcionário, todo mês você tira aquele 1/12, né? A título de férias. 13º. Aí tem aquele 1/3 sobre férias, que é devido.
Eu sempre aconselho também ao empreendedor fazer a provisão, né, guardar aquela multa dos 40%, sabe? Se você demitir o funcionário. Já deixar em caixa. Já deixa em caixa, entendeu? Então eu dou todo esse acompanhamento, essa explicação, esse norte aí. Isso aí é para o cara que tá aí pensando em sair do trabalho, tá querendo aprontar com o patrão aí, fique sabendo que ele já deixa guardada a sua multa, tá? Exatamente. Ou seja, ele não vai nem sofrer. Já tá, na cabeça dele já tá pago. A empresa que tá fazendo organizadinho, gente, já tá com a nossa multinha lá guardada. Já tá pronto, né? Não dá ter, né? O MEI ele veio como uma solução muito boa para os empreendedores. Sim. Esse funcionário que a gente está falando, ele precisa... tem alguma limitação, algum teto limite de salário ou não? Por a gente estar falando de MEI? Tem sim. O funcionário, né, do MEI, ele tem que receber no mínimo um salário mínimo, tá? Porque isso qualquer empregado, legislação. Tá? E o teto da categoria, né? Então, sei lá, é um MEI, uma fabriquinha de alguma coisa, e ele vai contratar um ajudante para produzir algo. A gente vai lá, vai pegar as convenções coletivas daquele segmento, vai verificar qual é o teto e vai trabalhar em cima dele. Entendi. Tá? É claro que é impossível para um MEI, ele não pode contratar alguém, sei lá, E normalmente ele não vai pagar o teto, porque normalmente ele não vai contratar o top da profissão, né? Exato. Ele vai contratar alguém para aprender ou alguém que está iniciando, um auxiliar, né? Um assistente, até porque ele não tem faturamento para suprir isso. Sim. Né? Imagina, o faturamento limite do MEI é 81 anual. Se a gente fizer aquela média mensal, é 6.750. Né? Infelizmente ainda não saiu, gente, o aumento, tá? Tá sendo estudado talvez pro ano que vem. Mas 2023 continuamos com esse teto. Como é que ele vai pagar um salário mais alto? Não tem como, ele não vai ter de onde gerar caixa. Não gera essa renda, né? Então, por isso que geralmente os MEIs vão contratar, de fato, aprendizes, né? Ali, auxiliares, assistentes, para apoiá-lo nas demandas, né? Legal. E, Carla, como é que funciona, assim, a pessoa, ela tá aí como pessoa física, normalmente é assim, né? Ele já tá trabalhando, já tá empreendendo, sim, mas como pessoa física. Quais são os documentos para o pessoal que está aí querendo, de repente, ter a sua contabilidade, mas acha que é confuso, que é difícil, eu vou chegar, vou ter que pagar maior grana já. Como é que funciona? Bem, vamos lá. Comigo, tá? Como que eu trabalho? Se a pessoa vem e me contrata para fazer o acompanhamento mensal, eu fecho um contrato de prestação de serviços, que ele passa a vigorar do momento que a pessoa aceitou ali os termos, né? Que a gente alinhou toda a necessidade, todo o escopo do atendimento que eu farei para esse cliente. Só um minuto. Quando chega nesse momento, vocês já fizeram toda uma leitura do negócio, né? Você já deixou ele muito mais calmo, né? Isso, já fizemos ali uma análise de perfil, já entendi a dor, né? Qual a dor ou as dores. Ou seja, ele já teve uma série de benefícios aí já de cara, de graça. Acabou sendo de graça, porque é uma pré-consultoria, digamos assim, né? Eu vou entender. Claro que às vezes pode chegar alguém para mim com uma dor tão grande, uma coisa tão, né? Que eu vou falar assim, olha, precisa de um tempinho, de fato a gente tem que agendar uma consultoria. E sim, é cobrada, né, se chegar nessa necessidade. Ah, não, Carla, eu só quero pôr a casa em ordem, eu preciso do acompanhamento mensal, porque, digamos, aquele mais comum, né, o feijão com arroz da dificuldade que esses pequenos empreendedores enfrentam. Então eu já aconselho para o atendimento mensal. Então eu não cobraria por essa primeira consultoria. Sim. Agora, não, eu tô com uma dor muito grande, uma dúvida, um problema muito sério, um pipinão que eu preciso resolver aqui. Que o meu contador não resolve. Ou que eu tô sem, né? Porque se a gente pensar no MEI, eles sempre vão chegar sem contador, né? Ou se a gente pensar em MEs, né, pra frente, às vezes ele até tem um contador, só que não tá fluindo. Acontece também. E aí eu vou fazer essa primeira análise para a gente decidir, né, ver se ele aceita o serviço que eu proponho para ele. Sim. Né? Então pode ter situação que sim, eu vou propor essa consultoria. Tá? Primeiro fazer essa conversa mais aprofundada, trazendo soluções para essa dor, e aí depois nascer ali o atendimento mensal. Entendi. Pode ter casos que eu já indico, né, para o atendimento mensal de cara, ou ainda só aqueles casos que só a consultoria já resolveu.
entendeu? Entendi. Então tem todas as situações, né? Vai variar. Cada de cada caso é um caso, né? Exato. E como que a gente consegue auxiliar depois que a gente entrou em contato com você, como que a gente consegue, até vale até para mim, como que a gente consegue auxiliar você nesse processo? Como que eu te ajudo com isso, né? Porque não é simplesmente, assim como a gente na agência recebe o cliente, a gente precisa também que ele esteja junto, porque o negócio é dele, Sim. né? Então a gente precisa dele paralelo ali. Eu acredito que é a mesma situação, né? Não vai jogar o problema no seu colo e falar, se vira aí, Carla, que eu vou pra praia e tô tranquilo. né? E não quero nem saber. Então, como que a gente consegue auxiliar você mensalmente, semanalmente, diariamente, não sei, como que a gente te deixa mais a par e para essa situação ir fluindo no ano mais tranquilo, e quando chegar depois o momento crucial ali de declaração anual, tá tudo mais certo. Vamos lá. Então, assim, o primeiro momento, né, quando eu recebo esse meu cliente, é comum eu fazer um processo, né, que a gente chama de onboarding. Né? O nome é um termo A gente inglês. também usa esse nome. Vários segmentos usam, né? Pode ser que alguém mais desavisado não conheça, mas basicamente sim, é colocar a bordo, né? É você trazer... Estar a bordo, né? Isso, você traz para dentro da sua empresa esse cliente. E aí você faz esse primeiro alinhamento, tá? Como que eu costumo trabalhar? Eu faço, de novo, parto daquela análise do perfil que eu fiz, né, das primeiras interações. E aí quando, né, a gente entende, olha, de fato, vamos ter ali atendimento mensal, fazer o acompanhamento, eu nasço com esse documento desse onboarding, que ele é personalizado. Eu vou fazer de acordo com cada caso. Tá? Certo. E ali eu vou colocar todas as diretrizes do que a gente vai precisar trocar de informações. Tá? Basicamente, que informações são envolvidas aí? Vamos pensar nos portes pequenos, tá? Porque se a gente aumentar o porte da empresa, isso pode ser diferente também. Mas o básico, o padrão, é a troca de informações financeiras mensais. Então, o extrato bancário dessa empresa. Mensalmente é legal que ela te envie. Te envie, exatamente. Inclusive, não vou citar nome, né? Tem aí empresário tem um cara que tá te devendo aí, né? que não consegue gerar os extratos passados. Corta aí, Danilo. Vamos aí. Não, brincadeiras à parte, gente. Mas é de fato importante você gerar esse extrato mensalmente, tá? E fornecer para o contador. Porque toda a contabilização, né, da parte financeira ali da coisa vai nascer a partir desse extrato. Certo. Outra coisa que é imprescindível, né? Todas as notas, por exemplo, que você emitiu e que você tomou de serviços. Porque existe, né, na contabilidade a famosa conciliação. Certo. Que é justamente bater esse extrato com essas movimentações que de fato ocorreram. O quanto você ganhou e o quanto você gastou. Exato. E com o que, né, você gastou e o que proveniente do que você ganhou também. Né? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma empresa que ela tanto presta serviço como ela vende mercadorias também. Existe essa situação, é muito comum. E são receitas distintas, né? Elas têm cálculos diferentes a serem feitos. A tributação é diferente para serviço e para produto, né? Exatamente. Então eu não posso assim, quanto você faturou no mês? 10 mil. Saindo um pouco do MEI, né, por exemplo. Tá, mas do que, meu filho? Né? 10 mil o quê? Como assim? Prestou serviço, vendeu o produto, entendeu? Vai para anexos diferentes no Simples Nacional. Então, é necessário saber proveniente do que são essas receitas também. As despesas, a mesma coisa. A gente tem que fazer uma análise. Porque, principalmente no começo, chegam, né, aquelas contas assim com tudo misturado. Eu pago coisa da empresa, aí eu pago a conta de luz de casa, aí eu compro o material escolar do meu filho, tudo ali. Aquela, né, aquela salada. Então, esse onboarding vai servir para essa instrução também. Então, a primeira coisa, quando eu estou falando de mês, né, a primeiríssima instrução que eu dou, ou questiono, né, você já tem a conta PJ do seu MEI? Não, nunca nem vi. Então a instrução é: abra. Pode ser conta digital, tranquilo. Tá? Ela vai te auxiliar muito nesse processo todo, né? Inclusive para você ter
mais recursos para continuar girando a sua empresa, né? Também tem um monte de benefícios, né? Você ter esse vínculo pelo CNPJ. Para os MEIs nem tanto, infelizmente, gente. Assim, linhas de crédito, tem muita coisa É mais que não... limitado, né? É, Bem exato. mais limitado, na realidade, né? Só que é aquilo, a gente nunca visa ficar pequeno, assim, miúdo Sim, sempre, claro. né? Então, desejo para todos Já os meus começa clientes pelo- desenquadrar. Então, mas já começa pelo fato do cara que tá ali, ele é pessoa física, ele passou aquela dificuldade, ele sentiu a necessidade, ele migrou e Exato. virou o MEI, Exato. por que não continuar crescendo, né? Então, é esse o ponto de vista. São degraus, né? Cada um degraus. vai ter seu tempo, seu momento. Mas quando eu brinco, né, eu falo, eu desejo para os meus clientes que eles desenquadrem. Aí tem Exato. gente que fala, ai, você quer que eu pague mais impostos? Não, eu quero que você cresça. Que hoje fala-se muito do danado do BPO, né? Ah. BPO financeiro, BPO fiscal. É Business Processes Outsourcing, né? Certo. Que é traduzindo, gente, É. terceirização. Tranquilo, entendeu? Então, assim, você contrata esse escritório de contabilidade e terceiriza o financeiro. O que vai acontecer? Você não tem necessariamente a pessoa lá dentro da sua empresa fazendo o financeiro, mas ela tem acesso, certo? Às suas movimentações, ao seu sistema de gestão, ela emite as notas fiscais, ela dá entrada nas notas de despesas, ela gera os boletos para os seus clientes. Vai ter níveis também, né, do BPO, dependendo também do que foi contratado. Depende muito do padrão do porte aí da empresa, né? Isso, de qual a necessidade e tudo mais, né? E aí, desta forma, o cliente não precisa, de fato, ficar passando informações para a contabilidade. Porque a contabilidade já está fazendo o BPO, a terceirização do financeiro. Para as empresas menores, infelizmente, não é toda empresa pequena que consegue, né, chegar com o pagamento de uma terceirização de um financeiro dessa Sim. forma. Então, a gente precisa, de fato, que o cliente mande para a gente a documentação. Todo mês a gente fica lá, que nem um chato no pé. Dá ali o dia 5, né, do mês. E o me cara vê não extrato, manda. me vê as notas, me vê as coisas. E ela pede, o cara não manda. E ela Exato. pede, o cara fala, só tô terminando o negócio aqui, já mando. E a gente vai ficando tenso. Cara, deixa eu só dar um recadinho aqui. Claro. Galera, você que tá aí procurando um lugar legal para comprar suas camisetas, você que gosta de um rock and roll como a gente gosta aqui, né? Então você pode entrar em contato com a Daily Rock. A Daily Rock, ela produz aí camisas de bandas de rock, tá? A gente tem alguns modelinhos aqui para vocês darem uma olhada. Entra, a gente vai deixar o telefone deles aqui. Você pode entrar em contato e fazer a solicitação na sua camiseta. Você vai ficar top com essa peita nova. É peita que o pessoal fala hoje em dia, né? Eu tô velho, mas eu já escutei a molecada falar isso. Mas é isso. Agora é a peita. Então você que tá procurando uma peita, tá aí. A gente citou aqui a Daily Rock, por exemplo, que é uma empresa aí de fabricação de camisetas de banda, né? É um exemplo bem legal para a gente usar, porque tem muita gente nesse mercado. É uma loja de roupa ou, enfim, precisa para se fazer esse MEI, ou seja, tem diferença de um para o outro, de tributação, porque parece que o MEI, você paga um valor fixo, mas ele muda de um segmento para o outro, não? Sim, muda. O MEI, né, você pode ter ou o prestador de serviços apenas, ou o comércio apenas, ou o comércio que presta serviços também, tá? E aí cada um deles, e inclusive agora a gente tem o MEI caminhoneiro também. Ah, é? Né? Tem mais essa modalidade, ela é um pouco mais recente e um pouco diferenciada também. Então, assim, se você só presta serviços, basicamente vai pagar ali, mensalmente, 5% sobre o salário mínimo, tá? A título de INSS. Então, agora a gente teve o reajuste do salário mínimo, né, para 2023 e teremos um outro agora em maio. Vai surtir efeito, tá? Então, sempre que tem reajuste no salário mínimo, o valor da guia do MEI, ela aumenta. Então, em abril, em maio, já vamos ter de novo. Já vamos ter de novo. Vai dar mais R$18 de diferença ali no... Desculpa, gente, que R$18. R$18 é o valor do aumento, né?
que dá até uma ânsia exato. de Vai dar pensar R$18 nisso, de né? aumento e vai dar. Quer ver? Eu fiz o cálculo já e agora deletei da mente, né? Né? Mas enfim, Se eu ele não me já engano, vai vai dar ter, R$1 a mais. já vai ter na uma guia. tributação a mais aí. 90, para ser mais exato, são 90 centavos a 90 diferença. centavos. Porque hoje tá, quer ver, ó, são 66,10. Desculpa, 65,10 que tá dando 5% de 1.302. Quando tiver esses 18, né, ali em maio, vai dar mais 90 centavos. Ele vai ficar R$66, Entendi. né? Vai arredondar aí. A parte, isso falando só da parte do INSS. Mas aí nós temos ainda nessa guia do MEI, se for apenas prestador de serviço, entra ISS também, são R$5. Então, né, já pega esses 5% do salário mínimo mais R$5 se você só presta serviços. Vai chegar no valor da guia mensal. Se você só é comércio, é R$1 de ICMS que é considerado. Então seria, de novo, os 5% mais R$1 do ICMS. Agora, se você tem ali os quinais, né, as atividades no seu MEI, que são tanto de serviço como de comércio, vai acrescer R$6, tá? Que é 1 de ICMS e 5 de ISS. Que assim, gente, são valores simbólicos, totalmente simbólicos esses, tá? Porque é óbvio que num faturamento mensal de 6.750 não seria só isso de ISS nem de ICMS, quando a gente fala do MEI, tá? Mas é isso, só para que a Receita Estadual ou as municipais não fiquem sem nada, né? Sem nada de recolhimento, eles colocam esses valores simbólicos mensalmente aí para o MEI. Entendi. A Capital 15 atende aí, tá em Guarulhos, mas atende de modo geral, né? Então você que tem a sua empresa aí, você que está procurando mais tranquilidade nas contas da sua empresa, ou até mesmo na sua conta física aí, né? Tá preocupado com declaração de imposto de renda, né? Isso é um assunto legal, né? Agora a gente vai ter a declaração de imposto de renda para foi um valor aí, agora mudou, parece que foi para 2.600, é isso? Isso, vamos lá, calma. Esse assunto ainda nem comecei a divulgar nada nas minhas redes sociais ainda, porque eu estou esperando sair as definições, de fato, né? Mas os rumores já são, né, que pelo menos ali a partir de maio, já se faça esse aumento na faixa de isenção. Porque, o que acontece, gente? A nossa tabela do imposto de renda é aquela, quando vocês ouvirem falar em tabela progressiva do imposto de renda, ela está vigente desde 2015. Nós temos aí já 8 anos de defasagem com a inflação dessa tabela. Então, hoje a gente tem uma faixa de isenção que está nos R$1.903 apenas. Isso é muito baixo. Agora, com esse último aumento já que teve do salário mínimo, se você fizer aquela conta boba, né? Um salário mínimo e meio, ele já passa de 1.900. Entendeu? E aí já começa a tributar imposto de renda. E aí o governo, né, tá tentando fazer esse ajuste na tabela progressiva para não onerar tanto quem ganha menos, né? Só que ainda é um assunto que tá, né, em discussão, eu não tô mexendo muito com ele ainda. O homem prometeu 5 mil, né? Sim, sim. Só que existe uma... Quais são as dificuldades aqui, para não entrar muito na questão política, mas na sua opinião como contadora, quais seriam as dificuldades que você acha que, o porquê que eles não conseguem entrar nesse acordo aí, nesse consenso? Por que você acha que não é interessante para eles isso, ou por que é interessante manter assim? Sabe o que eu acho? Não é nem tanto ser ou não ser interessante manter. É que eu acho que foi um assunto que foi ficando de lado. Como toda aquela coisa da reforma tributária, né? Porque assim, é vespeiro, gente. Ninguém tem coragem de ir lá mexer, né? Ninguém tem coragem de mexer. Quando a gente começa a falar de reforma tributária, a gente não está falando só no imposto de renda, né? A reforma tributária pesadona que o Brasil precisava envolve tudo. Vai afetar as esferas federal, estadual e municipal. É igual colher mandioca, né? Vai puxar, vai sair raiz pra caramba, vai vir coisa junto. Então, é um assunto delicado. Aí, lógico, né? Sempre que fala de imposto de renda, tem aquela briga de poder, né? Porque qual que é a proposta, de fato, para você conseguir desonerar um pouco quem ganha menos? Você acaba cobrando essa conta de quem ganha mais, tá?
No caso, tem se falado no Brasil de taxar, né, de forma diferenciada grandes fortunas, né? Porque você tira, né, da maioria da população que está aqui na base, né, da pirâmide, essa tributação. Se você joga lá para 5 mil a faixa de isenção, você vai conseguir beneficiar muita gente. Sim. Muita, milhões de pessoas. Só que acho que 80%, né, da população tá nessa... Se eu não me engano, ai, gente, eu tava lendo essa semana sobre esses números. Foi mais próximo disso, né? 70, 80, é por aí. Entendeu? Então você imagina, por mais que seja pouquinho, mas você tirar toda essa contribuição, vai pesar nos cofres públicos, óbvio. E aí a ideia é balancear jogando para grandes fortunas, por exemplo. Só que daí vem aqueles embates, né? Os grandes falam assim, então eu tiro minha fortuna daqui. Aí eu levo minha fortuna embora. Levo para as Ilhas Caimã, levo para qualquer paraíso fiscal e tô tranquilo. E aí os cofres públicos perderiam também. Então tem muito esse embate de poderes, tá? Mas eu acredito sim que vai sair alguma coisa. Mesmo que chegasse ali nos 3 e pouco, 4 mil, já ia ajudar muita gente, entendeu? Verdade. Essa faixa de isenção. Enfim, é um assunto muito delicado, né? Às vezes a gente, como contador, também não fica nem tão feliz com isso. Eu tô sendo um pouco vil agora. Mas porque, de certa forma, diminui também os meus clientes, né? Sim. Porque se eu tenho menos gente precisando declarar imposto de renda, menos gente vai me procurar. Sim. Só que para o país como um todo, acaba sendo bom, né? Eu acredito que o imposto que ele para de ser pago aqui, ele acaba sendo revertido em outro imposto, né? Porque ele consome outra coisa e acaba que esse imposto ele acaba voltando pro Estado, né? Mas Exato. Se você dá mais poder de compra, ou seja, se você tira aquele imposto que a pessoa paga ali por mês, 100, 200 reais por mês, por exemplo, sei lá, é um curso que a pessoa vai fazer. Ele consegue se é um profissionalizar. alimento a mais que ele vai comprar. Então, vai voltar. Vai entrar em forma de imposto em outro consumo. De né? qualquer forma que ele gaste, né? Que ele simplesmente coloque na poupança. Também, já tá voltando, exatamente. né? Já vai ter ali algum imposto de renda, dependendo do montante, né, que você aplicar. Enfim, dá para fazer acontecer, né? Então eu tô confiante, eu acho que vai sair sim, porque como foi um assunto que ficou esquecido e agora voltou a se falar, eu acredito que vai levar para votação e talvez a coisa ande. Porque, gente, são 8 anos de defasagem, é muita coisa. E até um alerta, uma dica, pessoal. Quem precisa, se você quer saber se precisa declarar imposto de renda este ano, olhando para 2022, o que você movimentou de 2022 é esse 1.903 que vale. Se mensalmente você teve ganhos acima disso, você é sim obrigado a entregar. Tá? Então, até o momento, é esse o cálculo, né, que o cara tem que fazer. Exato, hipotético. A pessoa deve R$1.000 há 3 anos. Certo. Sobre esse valor, correu ali juros, vai para R$600 de juros e multa, sei lá. Então, ela devia 1.000, vai virar 1.600, mais que 50% em cima. 60%. Aí, às vezes, a Receita Federal vai lá e glosa uma parte desses juros, reduz um pouco, né? E aí, paga por 1.300, por exemplo. E permite um parcelamento. Só que ainda assim, né? É pesado. Dependendo do montante que você deva, é pesado. E esse momento de conciliação, vamos dizer assim, de quando você está fazendo esses pagamentos, gera algum tipo de restrição para a sua empresa, que você fica limitado a alguma atividade, alguma coisa, ou não? Ou ele vai ficar com essa restrição se ele não fizer o pagamento, né? Isso, exato. No momento desse acordo, se ele fizer parcelado ou coisa do tipo, ele já se livra disso, porque já está feito um acordo, é isso? Isso mesmo. Geralmente funciona assim, quando são feitos esses acordos, a primeira parcela dele já vem à vista praticamente para ser paga, ou no dia seguinte, no máximo. Porque é você falando assim pro governo, olha, eu me comprometo com isso aqui. E aí as outras ficam 30 dias para frente, ou às vezes no final do mês subsequente, né, vencendo. Quitou essa primeira parcela, você assumiu, né, firmou esse acordo de que você vai regularizar, e aí já reabilita o CNPJ normalmente. É coisa de processamento, né, que processou o pagamento ali, 2, 5 dias úteis por ali, já coloca em ordem. Mas se você começar a não pagar esse parcelamento, ou então de repente você volta naquele ciclo vicioso, também não pago a guia mensal,
aí você vai Gera- inativar de novo, entendeu? Gera problema de novo, né? Gera problema de novo. Agora, se fizer o parcelamento e voltar a fazer tudo em dia, não tende a gerar nenhuma exposição e nada negativo, não. Pelo contrário, tá? Entendi. Então é isso, galera. A gente está aqui mais uma vez falando para vocês com a Carla da Capital 15 Contabilidade, né? Cuidando aí dos negócios de Guarulhos, cuidando da contabilidade da sua empresa. A gente vai deixar os contatos aqui, né? Então vocês podem entrar em contato com ela, procurar, se tiver dúvida. Ela publica alguns materiais nas redes sociais, né? Então Isso. a gente está deixando as redes sociais dela aqui para que você siga lá, acompanhe o canal. Você vai ser muito bem instruído, muito bem. Vão solucionar os seus problemas, às vezes só com os vídeos dela. Mas os vídeos dela já te ajuda muito e aí eu tenho certeza que a partir daí a pessoa ela vai querer sim contratar, porque se só com os vídeos já se resolve, né? Então tendo um trabalho completo fica muito melhor. Sim, o intuito é sempre ajudar o próximo, ajudar os pequenos, os micro e pequenos empreendedores. Eu sou uma pequena empreendedora Sim. nesse momento também. Como eu relatei, o meu escritório ainda é bem recente, né? Então, assim, é crescer junto e bem instruído, o que é o mais importante, né? Para Esse não é o cometer deslizes, aí não sofrer com problemas. Verdade. Você quer deixar algum recado? Você quer deixar alguma informação que você acha que seria legal passar para esses empreendedores que estão aí, que de repente a gente não citou aqui e você acha que seria pertinente? Gostaria sim. Vou tentar ser breve, porque quando eu desato a falar... Fica à vontade. Mas vamos lá. O que eu gosto de falar, tá? Tá tudo bem não saber tudo. Tá? Então, assim, está tudo bem se você precisar procurar um serviço contábil. Sim. Porque você já faz muita coisa sozinho. Você que é micro e pequeno. Então, não tenta fazer essa parte sozinha, porque esse é o coração da empresa. Não adianta ter um marketing top, ter um produto maravilhoso, mas se você não souber precificar, por exemplo, esse produto. Ou ainda, você não saber aplicar os recursos, né, das receitas que você ganha. Então tá tudo bem pedir essa ajuda, procurar um contador, tá? Outra coisa também procurem também um contador que vá abraçar você, tá? Porque hoje em dia se fala muito em contabilidade online. Certo. O cabelo chega a arrepia, Como tudo, né? né? Porque Mas- basicamente é um software onde você praticamente alimenta o software e ele processa para você, uma mas ferramenta, ele é no uma caso, ferramenta, só. geralmente. E não tem esse contato físico, mesmo que não físico do pessoalmente, mas Humano, um né? WhatsApp, um e-mail que você troca tirando dúvida, isso faz toda a diferença, Sim. tá? Tudo bem, se você acha que não, eu prefiro pagar R$100 ali e ter essa contabilidade online que seja, tudo bem, você já tá melhor do que não ter nada, tá? Mas vai sabendo que você não vai ter esse cuidado. E aí, principalmente, se você não entende nada disso, que tá tudo bem também não entender, gente. Eu não sei de Sim. marketing, Sim. eu não sei de estúdio, eu não sei de um monte de coisa, tá tudo bem, entendeu? Mas procurem as ajudas necessárias. Sim, a gente Entendeu? tem sempre que estar unindo forças, né, para que o negócio ande, né? Exatamente. Na última entrevista a gente conversou com o pessoal da Nacional Cores, né? Inclusive você precisando pintar sua casa, aproveita aí a Nacional Cores, está mostrando aqui na televisão. Logo, logo, daqui a pouco eles aparecem por aí, em breve. E aí você chama eles também, que você vai ter profissionais de pintura. Olha ele lá, ó, Nacional Cores atendendo você. E ele estava dizendo justamente sobre isso, empreender, né? E não saber às vezes tudo, né? Você precisa de outra pessoa junto. Ele usou a palavra, eu estou tentando aqui lembrar, a chave mestra, ele falou. Nossa. Que são várias mentes pensando juntos no mesmo objetivo, né? Perfeito. E é verdade, né? Tipo, se você for analisar, né, é assim que funciona, né? A gente está aqui com o Danilo, que é a mente do operacional aí, que está aí com os vídeos com a gente, gravando e tal, cuidando das câmeras, né? Eu que estou aqui na apresentação, você que cuida da contabilidade. Então, a gente une cérebros, né, para fazer uma única coisa acontecer, né? E é basicamente isso que você, acho que disse aí para a galera, né? Isso. Né? Procura essa ajuda que você vai ter
Capital. Eu confundo Carla com Capital. Aí eu fico Ai, meu sempre Deus. na dúvida com o que eu vou falar, se é a Carla ou se é Capital. Então, a Carla da Capital 15 Contabilidade é muito C. É muito C. Acho que eu gosto de C. É, a Carla da Capital 15 Contabilidade, ela vai ajudar vocês, né? Então entre em contato com elas. A gente está com o pessoal aqui na mesa, as camisetas da Daily Rock, tá? Camisetas aí incríveis. Tem alguns modelos aqui, a gente está com uma do Red Hot Chili Peppers, uma do Misfits e uma do Iron Maiden, né? Mas ele faz várias, né? O pessoal faz vários modelos, entre em contato com eles aí, vocês vão adorar, né? A gente tem esses modelos aí e uma delas é sua, Carlinha. Você que escolhe aí, ó. Olha, ela já grudou a Iron. Quando ela chegou, ela já falou: essa aqui é minha. Olha. Velha guarda aqui, né? Essa aí é sua, presente nosso pra você, tá? Então, foi uma honra ter você com a gente, foi um prazerzaço estar com você aqui. A gente que tem uma parceria aí um pouco mais estreita também, né? A gente está trabalhando em conjunto, a gente vai ter você mais vezes, tá? A gente está com um projeto bacana aí, é que graças a Deus a Carla anda bastante ocupada, com bastante cliente, mas a gente quer trazer ela mais vezes aqui para estar esclarecendo, para estar ajudando aí, né, nessas dúvidas dos empreendedores. Vamos esperar essas mudanças acontecerem aí, que estão sendo bastante faladas, né? E a gente volta aqui com mais novidades, né? Porque é que nem você disse, não dá nem para falar muito sobre esse negócio do imposto de renda, porque a gente não definiram, né? Mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Né? As portas, elas estão arreganhadas aqui para você, para quando você quiser, tá bom? E a gente tem um prazer imenso em receber vocês aqui. Eu que agradeço, gente. Tá bom? Obrigadão. Galera, é o seguinte, esse foi mais um Botini Business Podcast de empreendedor para empreendedor, com a nossa amiga Carla, da Capital 15 Contabilidade, e a gente se vê na próxima. Valeu!